O elenco do Esporte Clube Bahia retornou às atividades esta manhã no CT Evaristo de Macedo e inicia o mês de março com um jogo decisivo. Foco domingo, Jacuipense, Arena Fonte Nova, pela última rodada da fase 1 do Campeonato Baiano. O tricolor, ele precisa vencer a partida para se manter na primeira colocação e, evidentemente, ter a condição de jogar sempre a segunda partida, pelo menos nas semifinais, no seu mando de campo. O técnico Rogério Ceni deve mais uma vez rodar a equipe. Jogadores como Gilberto, David Duarte, também lá na frente o Oscar, que é o atacante que veio recentemente do futebol da Colômbia, ou seja, do futebol inglês, mas que é colombiano. Esse atleta, ele pode ser titular, já que tinha estreado a semana passada contra o Motoclube, quando a equipe do Bahia venceu por 4-0 pela Copa do Brasil e se classificou para a fase número 2, mas ficou no banco de reservas do último jogo. Não pôde estar no jogo contra a Juazeirense, porque estava de virose, mas ficou no banco de reservas do jogo de meio de semana diante da equipe do CRB lá em Maceió. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem a tabela básica do Campeonato Brasileiro com as suas 38 rodadas. O Brasileirão, a Série A. E o Esporte Clube Bahia, ele pode estrear entre 13 e 15 do próximo mês. Mais ou menos daqui a um mês e meio, né? Um mês e meio, o Bahia enfrentando o Internacional de Porto Alegre, lá no Beira-Rio, e consta na tabela oficial da CBF como o primeiro jogo exatamente da competição nacional. O tricolor, que fecha sua participação fora de casa, aliás, dentro de casa. O Bahia abre a competição fora de casa contra o Internacional e fecha dentro de casa no dia 8/12, é o que está previsto, a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, diante do Atlético de Goiás, na Arena Fonte Nova. O grande clássico estadual e, evidentemente, regional, o Bavi, será na terceira rodada. Depois do Bahia enfrentar o Fluminense em casa, o Bahia volta a sair desta feita no Barradão, diante da equipe do Rubro Negro, na terceira rodada da Série A Brasileirão 2024. Daqui a pouquinho, todos os jogos do tricolor para você, torcedor do Esquadrão. O Bahia retornou às atividades agora pela manhã, lá no CT Evaristo de Macedo, já com foco total no Campeonato Baiano, domingo, 16 horas, Arena Fonte Nova. Depois de 4 jogos fora da arena, a equipe tricolor vai ter o reencontro com o seu torcedor em um jogo decisivo. O Bahia é líder da competição, mas precisa vencer a partida para, claro, terminar nesta última rodada líder e ter a vantagem das próximas fases, ou seja, semifinais e, evidentemente, que as finais do Campeonato Baiano edição 2024. E o que aconteceu foi, inicialmente, a parte de ativação na academia. Depois os jogadores foram para o campo e parte dos atletas que atuaram no meio de semana seguiram justamente na primeira atividade. Na sequência, o técnico Rogério Ceni comandou um treino coletivo e fez ajustes técnicos e também táticos com os seus atletas. Aquela situação de posicionar o time, de corrigir jogadas erradas e por aí deu sequência, né? Amanhã acontece mais um treinamento lá no CT Evaristo de Macedo, será o segundo, quando o Rogério define esta equipe do Esporte Clube Bahia, que enfrenta a equipe da Jacuipense. Lembrando para você, torcedor, que
pelo que a gente sabe do próprio treinador do Esporte Clube Bahia, ele deve mais uma vez rodar o time tricolor, né? Exatamente porque ele vem fazendo isso com constância e já disse, esse é o momento para fazer esse rodízio. Então, jogadores que não atuaram contra a equipe do CRB no meio de semana pela Copa do Nordeste, devem atuar, ou podem atuar, vamos colocar dessa maneira, frente à equipe da Jacuipense. Eu posso dizer aí, o Danilo Fernandes ou o Adriel no gol, né? O Gilberto pode voltar sim à lateral direita, David Duarte no setor de zaga, no setor de meio campo ele pode poupar o jogador Everton Ribeiro e Cauli, esses dois jogadores. Tassiano, que tem tido muita intensidade, também pode ser poupado, e na frente pode ter a volta do Oscar Estupien, jogador que não atuou contra a Juazeirense, não pôde nem ser relacionado devido a uma virose, mas estava no banco do último jogo contra a equipe do CRB, mas terminou não entrando em campo. Então acredito que esse atleta também poderá ter uma oportunidade nesse compromisso contra a equipe da Jacuipense. Mas, torcedor tricolor, vamos aqui já com a tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai colocar apenas as datas da primeira rodada e da última rodada, né? Porque a gente já falou isso ontem aqui no Transamérica Esportes, mas o Bahia, ele estreia fora de casa contra o Internacional de Porto Alegre. Aliás, na tabela da CBF está lá como jogo número 1 de todos aqueles jogos que vão acontecer durante as 38 rodadas, e tem a data entre 13 e 15 de abril. Daqui a mais ou menos um mês e meio. Depois da segunda rodada, o Bahia enfrenta aqui na Arena o Fluminense do Rio de Janeiro. Na terceira rodada, vai até o Barradão. Aí a gente vai colocar a data entre 20 ou 22 de abril. Enfrenta o Esporte Clube Vitória. Na quarta rodada, o Grêmio, dentro dos seus domínios, né? A Arena Fonte Nova. Na quinta, o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. A sexta, o Bragantino em casa. A sétima, o Atlético Mineiro fora de casa. A oitava, o Fortaleza em casa. Nona rodada, aí o Bahia faz uma dobradinha fora de casa. Nona rodada e décima, Criciúma e Flamengo, respectivamente. 11ª e 12ª rodada, invertem-se a situação, né? Inverte a situação. O Bahia jogando em casa contra Cruzeiro e Vasco da Gama, respectivamente. Na 13ª rodada, o Bahia enfrenta o São Paulo Futebol Clube, fora de casa. Depois, 14ª, Juventude em casa. 15ª, Palmeiras, fora de casa. 16ª, Atlético do Paraná, fora de casa. Aí uma dobradinha também fora de casa. 17ª, volta a ter uma dobradinha em casa, o Cuiabá. E a 18ª, o Corinthians. 19ª, volta a jogar fora de casa, que é contra o Atlético de Goiás, encerrando o primeiro turno. E aí, 20ª rodada internacional, dentro de casa. 21ª, Fluminense fora de casa. 22ª, Vitória dentro de casa. 23ª, Grêmio fora de casa. 24ª, Botafogo em casa. 25ª, Bragantino fora de casa. 26ª, Atlético Mineiro em casa. 27ª, Fortaleza fora de casa. 28ª e 29ª, Criciúma e Flamengo em casa. 30ª e 31ª, Cruzeiro e Vasco fora de casa. 32ª, o São Paulo Futebol Clube em casa. 33ª, o Juventude fora de casa. 34ª e 35ª, Palmeiras e Atlético Paranaense, respectivamente, em casa. 36ª e 37ª, fora de casa, Cuiabá e Corinthians. 38ª, encerrando com a equipe do Atlético de Goiás em casa no dia 8 de dezembro. Essa é, pelo menos, digamos assim, o que está na tabela que foi lançada ontem pela Confederação Brasileira de Futebol. Então tá aí para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, esse momento muito bom do Esporte Clube Bahia. Ou seja, muito bom no que diz respeito a já ter aí a programação
do Campeonato Brasileiro, edição 2024. Agora, veja só, torcedor do Bahia, esse mês, que começou justamente hoje, o Bahia poderá até atuar 9 partidas. Vejam bem, Bahia joga contra a Jacuipense nesse domingo pelo Campeonato Baiano. Depois, na próxima quarta-feira, Ceará pela Copa do Nordeste, no Castelão. Entre 9 ou 10, o Bahia deve atuar na semifinal do Campeonato Baiano, tudo indica. No dia 13/3, ainda a confirmar Caxias e Bahia pela Copa do Brasil, segunda fase. 16 ou 17, ainda a volta, da semifinal do Campeonato Baiano. Obviamente que é a confirmar, o Bahia tem que se classificar. 20/3, confirmar ainda o Bavi, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. 23 ou 24/3, o Maranhão, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Botafogo da Paraíba no dia 27, no Almeidão, pela Copa do Nordeste também. E 31/3, 16 horas, a final do Baiano, a ida, evidentemente que se o Bahia se classificar. Então tá aí para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, o tricolor, ele pode fazer 9 jogos esse mês de março, Realmente tá aí o calendário do tricolor. Um detalhe importantíssimo, uma notícia que nós colhemos e que foi confirmada há poucos instantes, é que o Bahia, ele deverá ter uma logística de fretar voos praticamente em todo o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, os 19 jogos que ele vai fazer fora de Salvador, tudo indica que serão voos fretados. E isso é muito importante, até pelo calendário que se tem, para que a equipe tenha um desempenho melhor, evidentemente que com os treinamentos que vão acontecer, mais tempo para Rogério Ceni treinar os atletas do Esporte Clube Bahia. Expectativa continua do torcedor do Bahia, daqui a 6 dias se encerra a janela, expectativa de mais reforços do tricolor, que procura um zagueiro, um lateral esquerdo e ainda um atacante. É isso aí do tricolor!